Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 27º domingo do tempo comum do ano A. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus, capítulo 21, versículos de 33 até o 43, e nos diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados. Espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os mataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Amados irmãos e irmãs, veja a estreita ligação do Evangelho com a primeira leitura. Quem não acompanha o vídeo da primeira leitura, corre, dá uma assistida que está aí no canal, porque lá eu inclusive explorei mais um pouco o contexto da vinha. A primeira coisa que eu quero te contar é que existem 3 parábolas com essa mesma temática dentro do Evangelho de Mateus. As 2 primeiras elas já foram exploradas nos 2 últimos domingos. Essa de hoje, ela na verdade existe nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Essa parábola, ela vai na mesma esteira daquilo que era falado nas outras. Vamos refletir então alguns pontos. Primeiro, versículo 33 começa com a expressão escutai. Os profetas, quando utilizavam esse verbo, nesse imperativo, eles geralmente queriam fazer alguma denúncia. Então nós vamos ter sim denúncia aqui pela frente. Mas aí é interessante você perceber o seguinte, né? O proprietário plantou a vinha, e aqui a gente já entende que esse proprietário é Deus. Protege, faz tudo certo, como na primeira leitura aparecia. E ele inclusive vai-se embora e deixa vinhateiros lá no lugar. A gente começa a perceber a estreita confiança que Deus tem para conosco. Gente, Deus confia na gente demais. Nós somos pessoas problemáticas, nós temos nossos defeitos, nós temos nossos problemas, mas Deus confia em cada um de nós de um jeito incrível. E aí o que acontece? Na hora de ver os frutos, porque Deus não apenas planta, Ele também quer colher, Ele manda servos. Eu sei que o lecionário coloca a expressão empregados, mas o correto seria servos. E aí o que acontece? Ele manda os servos, o povo vai lá e espanca. Provavelmente esses aqui simbolizam os primeiros profetas. Depois manda de novo e espanca, os segundos profetas. Todos sempre morreram sofrendo muito. Mas aí envia o seu filho, que na verdade é Jesus. Eles acabam com Jesus também. Quando Jesus lança a pergunta para os sumos sacerdotes e anciãos, ou seja, o que é que o patrão vai fazer, eles vão dizer: vão mandar matar de modo violento. Veja que Jesus não está concordando muito com isso, porque ele não fala nada em cima disso. Ele apenas cita o Salmo 118, para ver se os anciãos e sumos sacerdotes se tocam que Jesus está falando dele mesmo. Mesmo Jesus falando que o reino vai ser retirado desse povo, dessa liderança religiosa muito complicada, para outros que vão dar frutos, aqui Jesus já está falando um pouco da abertura que vai ter do contexto eclesial aos pagãos, eles não entendem. Veja, eu sei que não temos muita coisa para explorar do texto, até porque a primeira leitura já fala muito sobre isso, e nos últimos 2 domingos os mesmos temas já foram abordados. Mas podemos pensar em algumas atualizações desse texto
E eu trouxe aqui alguns pontos para vocês. Primeiro, Deus espera frutos. Se você por acaso acha que Deus te deu a graça de ser batizado, que Deus te dá a Eucaristia, que Deus te dá tantas experiências magníficas com o amor dele, achando que é para ficar só com você, e você viveu uma experiência profundamente intimista, mas estéril, no sentido de não gerar vida, você está bastante equivocado. Deus espera que eu e você geremos frutos. Frutos de conversão, mudança de vida, no sentido missionário. Deus espera da gente frutos. E é interessante a gente trazer um pouco dessa reflexão no contexto, por exemplo, como é que eu posso dizer para vocês? No contexto, por exemplo, dentro da igreja, né? Do mês missionário, que é o mês de outubro, porque na verdade Deus espera da gente agora frutos nesse tempo. E a gente precisa, né, estar nesse trabalhar. Outra coisa também que é importante é que nós somos tentados, ainda hoje, a só focar no nosso próprio interesse. Se você observar, quando eles vão espancar, né, os servos que vão vindo entre os vinhateiros, é porque eles queriam a vinha para eles. Que a vinha fosse do jeito deles. Eles não queriam gerar frutos e por aí vai. A vinha, ela não é nossa. A vinha é do dono da vinha, que é o próprio Deus. Quando nós começamos a achar que a igreja é minha propriedade, que a igreja, né, é eu que posso mandar e desmandar nela, aí nós começamos grandes equívocos. Então eu quero convidar você a também fazer essa reflexão, né? Para que a gente acabe não cometendo esses equívocos. A igreja não é minha. Eu não posso ter a igreja como posse minha, né? Isso é importante. Outra coisa também, nós podemos nos perguntar, como é que eu posso ser um bom trabalhador na vinha? Ou seja, diferentemente desse povo que fez um monte de coisa errada. Olhe para a segunda leitura. A segunda leitura ela vai nos chamar a atenção para ocupar o nosso tempo com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é bondoso e por aí vai. Esse é o caminho. Um bom trabalhador da vinha, ou seja, um bom cristão, faz isso. Outra coisa também que quero chamar a atenção é que Deus ele constrói sobre a nossa fraqueza. Por que eu estou falando isso? Se você parar para observar, parece que toda a história de Israel é um grande fracasso. Porque, vêm os servos, são mortos. Vêm profetas, atacados, perseguidos, humilhados. Vem o próprio Filho de Deus, ele acaba sofrendo. Parece-nos numa visão completamente materialista, que parece que Deus está errando, Deus está fracassando. Mas é porque ao nosso olhar humano, a cruz ela é escândalo. Mas é aí onde o amor vence. Podemos dizer que é sobre o nosso nada, sobre a nossa fraqueza, que Deus vence, que Deus constrói um tempo novo. Por fim, eu quero citar uma frase de Santo Agostinho que ele diz assim: Deus nos cultiva como um campo para nos tornar melhores. Ou seja, Deus olha para cada um de nós como uma vinha, porque no final das contas, Ele quer com que eu e você possa crescer a cada dia mais, nos tornar homens e mulheres melhores. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.